Enquanto o mundo treme com desastres naturais devastadores na Ásia, a tensão geopolítica atinge níveis críticos. A Rússia enfrenta questionamentos sobre a legitimidade de seu líder, o Kremlin articula manobras para reconfigurar o poder em Kiev, e os Estados Unidos movem suas peças em um tabuleiro cada vez mais complexo. As notícias que você precisa acompanhar, com profundidade e sem filtros, começam agora. Os Estados Unidos não estão apenas observando, estão redefinindo as regras do jogo. Fontes confiáveis revelam que Washington exige controle total sobre os recursos estratégicos da Ucrânia, impondo condições que surpreendem até mesmo os aliados mais próximos. O presidente Zelensky confirma: as exigências americanas mudaram radicalmente. Não se trata mais de um acordo preliminar, mas de um pacote definitivo, abrangente, para muitos, controverso. A pergunta que fica: até onde Kiev está disposto a ceder? Enquanto isso, Moscou intensifica sua campanha de deslegitimação. Putin, cada vez mais isolado, lança dúvidas sobre a autoridade de Zelensky e sugere, sem rodeios, que não há interlocutores válidos em Kiev. A solução proposta? Um governo externo para a Ucrânia, uma ideia que soa como um eco de práticas coloniais do passado. A resposta não demorou. Autoridades americanas foram categóricas ao afirmar que a soberania ucraniana é definida por sua Constituição e pela vontade de seu povo, não por decretos do Kremlin. E há mais, analistas internacionais já classificam Putin como um presidente legítimo desde maio de 2024, quando sua reeleição incluiu votos em territórios ucranianos ocupados, uma farsa que invalida qualquer pretensão de legitimidade. Mas os golpes não vêm apenas do leste. A Rússia sofre baixas bilionárias em seu próprio território. Ataques com drones ucranianos atingiram alvos estratégicos em Voronezh e Saratov, incluindo o aeródromo de Engels, um dos mais importantes da Força Aérea Russa. O prejuízo? Quase US$ 1 bilhão, segundo cálculos da Forbes. Desta vez, não houve explosões espetaculares, mas o dano é real: mísseis de cruzeiro destruídos, infraestrutura militar comprometida. Enquanto o Ministério da Defesa russo insiste na narrativa de que todos os drones foram abatidos, os fatos mostram outra história. A resposta de Moscou não demorou. Em um movimento calculado, a Rússia dobrou o número de ataques à Ucrânia, lançando 164 drones, metade deles iscas, mas os demais causaram estragos em 7 regiões. Alvos: infraestrutura civil, residências, instalações de energia. O cinismo é evidente: enquanto o Kremlin fala em paz, seus mísseis destroem escolas, hospitais e redes de gás. Não há relatos de danos a alvos militares, apenas a vida cotidiana de milhões de ucranianos sendo sistematicamente arrasada. E a Turquia? Erdogan se oferece como mediador, propondo Ankara como plataforma para negociações. Mas as condições de Putin são inaceitáveis. Ele não reconhece a autoridade de Zelensky, nem do parlamento ucraniano, e insiste em impor uma administração externa. A comunidade internacional já reagiu: a legitimidade de um país não se negocia, se respeita. Enquanto isso, os Estados Unidos apertam o cerco em outro fronte. Mais de 300 estudantes estrangeiros, muitos deles envolvidos em protestos pró-Palestina, tiveram seus vistos cancelados e enfrentam deportação. O caso mais emblemático é o de uma pesquisadora turca, acusada de apoiar o Hamas por um artigo crítico a Israel. As autoridades americanas são claras: protestar é um direito, mas apoiar grupos que pregam violência é uma linha que não será tolerada. Universidades ocupadas, pichações, meses de resistência, o governo Biden não recuará. A Ucrânia, por sua vez, se vê diante de um dilema: aceitar as novas demandas americanas, que agora incluem controle total sobre seus recursos minerais, petróleo e gás, ou riscar perder um aliado crucial. Zelensky admite as mudanças bruscas nos termos, mas garante: não vamos rejeitar a cooperação. Sempre demonstramos boa vontade. Resta saber se Washington está disposto a oferecer algo além de promessas. O mundo está em movimento, e cada decisão, ou falta dela, pode redefinir o futuro. Fique atento, porque o que acontece hoje moldará o amanhã. Sua opinião importa. Compartilhe, comente, participe. Juntos, acompanhamos os fatos que estão transformando a história. Não há nada de ambíguo aqui. Um visto não é um direito, é um privilégio. Um gesto voluntário de boa vontade. Nós decidimos concedê-lo a vocês, mas também temos o poder de revogá-lo.
Todos os dias, pelo mundo afora, negamos vistos por motivos variados, e isso prova que sua validade não é garantida. Ninguém tem direito a um visto. A decisão é nossa. A escolha dos ucranianos: exílio ou retorno. Os refugiados ucranianos podem nunca mais voltar para casa. As condições de um eventual fim da guerra podem tornar o retorno perigoso ou simplesmente impossível. E as mudanças de perspectiva são rápidas, como revela uma análise do The Economist. Mais de 4 milhões de ucranianos fugiram para a União Europeia, e muitos deles, apesar das dificuldades, barreira linguística, falta de emprego estável, moradia precária, já não pensam em regressar. Mesmo com a saudade e a esperança de reencontrar familiares, a realidade é dura. A maioria são mulheres com crianças, tentando reconstruir suas vidas em solo estrangeiro. O levantamento do Centro de Estratégia Econômica, CES, é revelador: apenas 43% dos refugiados planejam voltar à Ucrânia, contra 74% há 2 anos. O que mudou? A incerteza. Mesmo com o fim dos combates, o país dificilmente entrará na OTAN ou na UE. 1/5 do território segue sob ocupação russa, e o medo de uma nova invasão é real. Para muitos, a pergunta não é quando a guerra termina, mas como. E você? Se estivesse nessa situação, voltaria? Como era sua esperança no início da guerra e como está hoje? O que é mais difícil, abandonar o que se conquistou nesses 3 anos ou enfrentar o risco de reconstruir tudo do zero? Deixe seu comentário. Europa acerta o golpe em Lukashenko. A União Europeia não poupou palavras nem sanções. Em resposta à farsa eleitoral de Lukashenko, Bruxelas aprovou novas medidas punitivas. 25 pessoas e 7 empresas agora integram a lista negra. Entre os alvos estão membros da Comissão Eleitoral Central, responsáveis por eleições nem livres, nem justas, juízes que condenaram opositores por motivos políticos, e empresários que lucram com a ditadura, como a Tzibul Kabel, conhecida por explorar prisão forçada de dissidentes. As sanções incluem: marca de seleção, congelamento de ativos no bloco europeu. Marca de seleção, proibição de entrada e trânsito pela UE. Marca de seleção, bloqueio de transações financeiras com cidadãos e empresas do espaço comunitário. Desde 2020, já são 310 pessoas e 46 empresas belarusas sob restrições. A mensagem é clara: a Europa não reconhece a legitimidade do regime e segue ao lado do povo belarusso em sua luta por uma nação livre, democrática e soberana. Um robô conquista um templo em Roma. Imagine entrar em um templo milenar e ser recebido por um guia que não cansar, não esquece detalhes e fala vários idiomas. Conheça Adriano, o robô que agora trabalha no templo de Vibia Sabina, em Roma. Com 36 sensores, músculos artificiais e mãos seguras para um aperto sem riscos, ele não só orienta visitantes como promete revolucionar as visitas virtuais. Em breve, será possível explorar o local com óculos de realidade aumentada, sem sair do sofá. Seus criadores têm um objetivo ambicioso: usar a tecnologia para preservar e propagar o legado de Roma pelos próximos 2 milênios. Sou Adriano, o primeiro robô da Câmara de Comércio de Roma. Estou aqui para contar a história da Imperatriz Sabina, do Imperador Adriano e das obras de arte que nos rodeiam. Como posso ajudar? Sem palavras. Mianmar e Tailândia foram atingidas por um terremoto de magnitude 7,7. Milhares podem estar sob escombros. A tragédia não espera. Por hoje, é tudo. Deixe seu like, comente e compartilhe, sua voz amplifica o que importa. Enquanto isso, nossa equipe continua monitorando os fatos em tempo real. Para atualizações instantâneas, siga nesta no Telegram ou na plataforma X. Agradecemos por confiar em nós. Até a próxima e que as notícias que chegarem sejam de esperança.